Começar a iniciar a gravação aqui. Boa noite, pessoal. Prazer tê-los vocês aqui novamente. Hoje vamos falar sobre onboarding de clientes e a ideia de como organizar os nossos clientes a partir do momento que eles estão entrando ali. Acredito que é uma das partes mais importantes. Primeiro, porque você mostra a questão da organização da sua empresa nesse momento. Você consegue mostrar naquele primeiro mês que são muitas as variáveis que você precisa organizar para realmente fazer o seu trabalho. Então, você consegue no primeiro mês já mostrar um grande valor na sua hora ali, porque você consegue organizar todo o negócio da pessoa. Então, assim, foi lá, fez a venda, já organizou tudo, contrato assinado, por sinal, faça o contrato, assinem o contrato antes de fazer a parte de onboarding. Eu sei que muita gente não faz isso, já fiz muito isso também. Então, depois que o contrato tá assinado, vocês vêm para essa parte de onboarding. Por quê? Cara, às vezes o contrato já aconteceu comigo já do contrato ser assinado só um mês depois. Cara, se a pessoa quisesse cancelar comigo, eu teria todo esse trabalho aqui que vocês vão, que não é, vão ver que não é pouco e ela poderia ter parado de fazer o contrato comigo e acabou. Então, é uma proteção para vocês, assim como uma proteção para eles também. Então, vamos à parte interessante. Vou começar pela parte da esquerda aqui, depois para a parte da direita. Inicialmente, acessos. Pegar acesso da BM do Facebook, acesso do Google Ads, acesso do Google Meu Negócio, acessos do CRM, caso a pessoa tenha, acessos do TikTok, Pinterest, LinkedIn, caso seja interessante. Acessos à ferramentas de página para instalação do Facebook, para instalação do Pixel. Então, se ela tem já o site, por exemplo, na HostGator, pegar ali o login e senha, ou pedir para criar um login e senha para você conseguir instalar os pixels para esse cliente. Pegar o acesso ao Tag Manager, caso não tenha esse acesso ao Tag Manager, você criar esse Tag Manager. Acesso ao Analytics, e caso não tenha, criar também. Acesso às ferramentas, né, de traqueamento, se houver. Esse é um caso mais específico. Normalmente para negócios locais não é tão usado, mas é interessante ter aqui na sua parte na sua parte de onboarding, caso você vá fazer um lançamento. Então, é mais usado para lançamentos aqui esse lead tracker. E se você vai fazer a API via GTM, você precisa ali solicitar o acesso de administrador na conta de pagamentos lá do Google Ads. Então, quando você vai fazer os primeiros passos das configurações de via API, você precisa configurar uma parte ali de pagamentos do Google Ads. E se você já tem essa parte já solicitada, vai ficar mais fácil esse processo. Tá, Felipe, mas como que pegar todos esses acessos? Cara, é interessante vocês terem já um documento onde vocês colocam ali o passo a passo de como fazer essa entrega de acessos, né? Então, assim, passam ali no Canva, pode ser no Canva mesmo, batam prints das telas de como que é o passo a passo para a pessoa conseguir passar esse acesso para você. E dessa forma, quando você vai passar o acesso, você só manda esse documento, ela vai seguir esse passo a passo. É mais fácil do que você ter que abrir uma call com ela, você ter que pegar o acesso do Facebook ou do Instagram dela. Então, assim, e você vai mostrar que você tem esse processo também organizado. Então, é interessante fazer isso. Teve uma ferramenta que o Sobral mostrou que é para. É uma extensão, tá? Uma extensão do Chrome, chama Tango. E, cara, tipo, ele vai gravando a sua tela de todos esses passo a passo e ele vai tirando prints e você consegue colocar blur aonde você quer que não fique aparecendo as informações. Então, essa extensão aqui é bem interessante. Eu baixei, ainda não cheguei a utilizar, ele mostrou no último laboratório. E, cara, muito legal para fazer esse tipo de documentos. E fica bem bonitinho, assim, bem legal todos os passo a passo. Então, é interessante vocês terem isso daqui também. É, quando você pega um cliente que veio de uma outra agência, que veio de um outro.
ou que já fazia por conta, é interessante você pegar os resultados dos meses anteriores e você ter esses resultados dos meses anteriores, todos eles planilhados, né? Então é interessante você colocar esses resultados já num lugarzinho ali, pode ser no Google Sheets, num drivezinho ali do seu cliente, do número de leads, do número de mensagens, do número médio de conversas durante o mês, do ticket médio do produto, do número de vendas, do faturamento, do ROAS desejado, do CAC e do ROAS normal. Então, assim, qual que é a diferença aqui, tá? Qual que é o ROAS desejado do cliente e qual que ele realmente tem. Então, são duas coisas diferentes, né? Se existe um atendimento treinado para receber esses leads e se existe um CRM de controle de clientes. Então, aqui são o que existia antes. Então, você vai pegar todas essas informações. Por quê? Cara, é interessante você, quando você for fazer a reunião mensal, você dá uma analisada do tipo, olha, antes estava assim e agora tá assim. Principalmente quando tá melhorando, né? Quando tá melhorando é mais bonito ainda de mostrar essa situação aqui. Então, se você tem esses números aqui, você consegue mostrar realmente como que está sendo o desenvolvimento do seu trabalho. Essa parte do faturamento, cara, é uma parte um pouco mais complicada, mais delicada, porém, ela é de suma importância na parte do onboarding. Você tem que achar alguma forma de conseguir o faturamento da empresa quando ela iniciou o trabalho com você. Por quê? O tráfego pago, ele atinge várias áreas da empresa. Então, às vezes, você está tendo um custo por lead caro, porém, está vindo tá aumentando o faturamento de outras formas. Por quê? Porque você está fazendo uma campanha de alcance que está impactando algumas pessoas, mas não estão mandando mensagem. Você está fazendo uma campanha de engajamento que está melhorando o engajamento da conta como um todo, que está vindo mensagem que não é pela campanha. Então, o faturamento é o que importa, no final das contas. Você tem que colocar isso na cabeça do cara lá, do seu cliente. Falar, olha, a gente vai medir o meu resultado, o meu trabalho a partir do faturamento. Aí, se o faturamento não tá bom, você vai entender melhor como que tá sendo a parte de vendas, a parte extra tráfego pago. Quando você trabalha um pouco mais como consultor da empresa, além do tráfego, você consegue cobrar mais caro, você consegue mostrar é, mais o seu valor. Então, é interessante que você tenha tudo isso planilhado para quando você for fazer as suas análises. Organizar organização dos arquivos, controles e planejamentos. Então, solicitar o budget total do mês, então quanto que a pessoa vai gastar naquele mês. Quais as metas que foram estipuladas com o cliente, colocar isso anotado, manda para o cliente por e-mail, isso aqui é sempre importante. Os cenários de investimentos foram desenhados e discutidos com ele. O que seria isso? Basicamente, esse Mind Master que eu mandei aqui para vocês podem fazer para o cliente do jeito, olha, a gente vai investir, vamos colocar R$ 1.000, então R$ 300 vai ser no Google Meu Negócio, R$ 300 vai ser no Google, R$ 600, não, R$ 400 vão ser no Facebook. Você coloca ali o planejamento, você mostra para ele aonde vai colocar cada dinheiro. O esboço se foi criada uma pasta no Drive que o cliente coloque os anúncios e se a pasta for dele, solicite o acesso a ela. Então, por exemplo, se você não criou ainda uma pasta para o seu cliente, crie você. Se a pessoa já tem uma pasta organizada nesse sentido, peça acesso a essa pasta. É interessante que você mesmo crie para ficar mais organizado o seu cliente ali. Crie um manual de criativos e o Sweepfile. Esse manual de criativos aqui é interessante. Essa é a parte legal de quando você começa a nichar, né? Quando você nicha, você consegue transportar o que deu certo de um cliente para o outro. Então começa a facilitar um pouco o seu trabalho nesse sentido aqui. Então é interessante você ter esse manual de criativos e o Sweepfile já organizado ali, principalmente ali no Drive do seu cliente. E daí você tem que explicar para ele o que é isso, né? Porque não é todo mundo que sabe. Então você vai explicar, olha, isso aqui é para você tirar ideias dos criativos. Esse manual aqui é para quando você for fazer um vídeo, você tem que ter iluminação, você tem que ter um microfone, um manualzinho ali que você já vai mostrar, basicamente, que ele precisa ser mais profissional nos anúncios também. Só que você tem que passar essa informação para o seu cliente, senão não adianta, né? A criação do mapa mental, desenhando estratégias e relatórios. Então,
como eu tinha falado a questão do budget, entra também a questão da estratégia, né? Então, por exemplo, você vai colocar o quanto que você vai gastar, mas você vai colocar também a estratégia ali que você está utilizando. Por que, que você está utilizando essa campanha? Ah, eu vou fazer uma campanha de alcance e vou gastar R$ 200. Por que, que você está fazendo essa campanha de alcance? Quem que você vai atingir com essa campanha de alcance? Ah, eu vou fazer uma campanha de alcance para atingir um raio de 5 quilômetros em cima da sua loja. Isso vai fazer com que as pessoas que moram perto de você tenham a tendência a ir mais na sua loja. Então, tipo, você mostra a estratégia, onde você está colocando dinheiro e por que, que você está colocando esse dinheiro ali. E depois você cria esse documento de diário de bordo para acompanhamento. Esse diário de bordo é basicamente você colocar ali todos os dias o que você fez na conta dele. Então, hoje eu entrei na conta, estava tudo certo, tudo ok, não fiz nada. Amanhã você entra lá, vê que um dos criativos está performando muito bem e você pegou esse criativo e colocou já no Swipify para fazer um criativo parecido com aquele. No outro dia você diminuiu, você aumentou o budget, aumentou o investimento porque tá dando, aquela campanha deu certo. Você parou aquele anúncio, um anúncio que estava dando muito ruim. Você vai colocando esse diário de bordo para a pessoa ver. A pessoa normalmente nunca vê, mas quando você vai entregar o relatório mensal, se você tiver algo nesse sentido, o pessoal vai falar, cara, ele tá controlando todos os dias mesmo, ele tá entrando pelo menos na conta. A ideia não é mexer, fazer muitas coisas na conta, tá? É só. Normalmente, o que que eu faço aqui? Uma vez por semana, a gente tem um dia ali para cada cliente para fazer uma otimização maior. E durante os outros dias, a gente vai analisando se não aconteceu nada de errado na conta. Porque assim, né? Tipo, hoje em dia, cara, pode aparecer alguém, hackear sua conta aí, começar a gastar dinheiro do nada, que nos últimos dias eu vi acontecendo já. Pode parar de gastar. Então, por exemplo, sei lá, deu um problema no cartão do cliente e começou a parar de gastar e você não viu, ou acabou o saldo. Cara, você tem que estar sempre ligado nessas situações, porque às vezes ele tá precisando desses leads ali e tá parado lá e você não viu. Então é interessante você ver pelo menos todos os dias, dar uma olhadinha, mostra o que que você viu ali, qual foi o sentimento do que você viu com aquela conta ali naquele momento e é só basicamente isso. Daí a configuração do Meta Ads, se o gerenciador de anúncios já foi criado, se não foi, verificar se o cliente possui uma estrutura de contingência, se ele precisa de uma estrutura de contingência melhor. Página do Facebook e a conta do Instagram estão vinculadas na BM. Todos os públicos padrões estão criados no Facebook Ads. Então, todos os públicos lá, tipo, basicamente, se não me engano, tem várias aulas do Pedro Sobral falando desses públicos. A gente sabe que a gente não vai usar todos os públicos, mas então, senta um dia e entenda, cara, quais públicos são os que eu mais uso, quais públicos que tem que ter criados dentro aqui do meu processo. Público de engajamento 180 dias, público de engajamento 90 dias, público de engajamento 365. Será que eu vou usar um de 7 dias? Cara, se o teu cliente não for gigante, você não vai usar um de 7 dias, é muito difícil. A não ser que você tenha uma estratégia muito focada nisso. Então, assim, depende do tamanho do cliente, você precisa de mais público. Depende do tamanho do cliente, você precisa de menos público. Tem que entender para analisar o processo aqui. Ver se o pixel está criado ou não. A API de conversões ela foi configurada ou não foi. Se a empresa está verificada ou não no Facebook. Conferir o fuso horário da conta. Então, na hora de criar a conta, às vezes a pessoa criou com o fuso horário errado. Aí você tem que entender, cara, essa conta tá com o fuso horário lá da China. Isso vai ser ruim para mim? Às vezes você precisa configurar alguma campanha em certos horários e isso pode atrapalhar o seu trabalho. Então, talvez você tenha que entender aqui se eu preciso criar uma conta nova. Se for necessário, você cria uma conta nova e faz toda a configuração nessa conta nova. Se não for necessário, se você achar que isso não é importante, pode dar um check ali e continuar. Mas sempre lembre-se que às vezes está 1 hora atrasada, 2 horas atrasada. Você tem que saber essa distinção. E se a forma de pagamento foi configurada ou não, ou se foi colocado saldo na conta inicial do cliente. Sempre entender aqui que existe duas formas de criar conta no Facebook. Ou pré-pago ou pós-pago. Se você criou a conta de anúncio pré-pago, não tem como mudar depois para pós-pago. Você vai ter que criar uma nova conta e criar ela pós-paga. Então, assim, você pode criar duas contas, ter uma pós-paga e uma pré-paga, isso não é problema. Mas quando você conversa com o cliente ali, você tem que falar para o cliente isso. Fala, olha, que jeito que você acha melhor? Pré-pago ou pós-pago? Você prefere no cartão ou você prefere no boleto? O cara vai falar normalmente o que ele prefere melhor.
Mas aí você fale para ele que não tem como mudar depois. Ele tem que saber disso já desde o início. Porque às vezes o cara fala assim, não, para iniciar eu não tenho o cartão aqui no momento, coloca no Pix mesmo. Aí depois ele quer colocar um cartão. Então, essa parte você já tem que estar bem estruturada ali na hora da conversa. Na parte do Google Ads, se a conta do Google Ads está criada, se o YouTube, se tem uma conta no YouTube, está vinculada no Google Ads, se o pixel dentro do Google Ads está criado, todos os públicos padrões estão criados também. GA4 e a UA estão vinculadas com o Google Ads. Agora, acho que não tem mais UA, né? Mas coloquei aqui junto. Forma de pagamento configurada e se foi colocado saldo inicial na conta. As são bem parecidas, né? As duas. Não muda muito, é só a parte de conversão que é um pouco mais. Um pouco diferente, mas até a gente vai falar um pouco dessa parte de traqueamento aqui. Então, se o Pixel, né, via API está instalado nas páginas, tanto da página de captura como da página de obrigado, nós que trabalhamos com negócios locais não tem tanto. A gente não trabalha tanto com páginas, né? A maioria dos clientes não usam tanto o Google, mas para quem for trabalhar, é sempre interessante você trabalhar com a página de obrigado. Então, faz ali a página de captura, faz a página de venda ali, que é pro WhatsApp, mas tenta fazer uma página de obrigado se você for trabalhar com formulário. Porque essa página de obrigado vai te ajudar ali depois a você tirar esses públicos aí para não ficar tomando remarketing, né? Então é interessante. Se foi criado evento padrões dentro da API para a página de captura, se o domínio das páginas está verificado na BM, se a mensuração de eventos principais foi configurada, cuidar aqui com a parte de 72 horas, né? Então, configurar o quanto antes aqui essa parte aqui, porque depois se você tiver que reconfigurar isso aqui vai demorar 72 horas para você poder mexer novamente. Se os públicos de listas foram criados e também se ele tem, né, uma lista de clientes, pedir para ele essa lista de clientes, esses e-mails para você trabalhar isso. Se existe já um público, né, de quem já assistiu, quem não assistiu os vídeos, e se eles estão atualizados, a gente tem que sempre lembrar que os públicos de vídeo, eles são mutáveis, né, então precisa sempre estar atualizando. É interessante você deixar ali um dia do mês, pelo menos, para atualizar esses vídeos. Se precisa ter uma página extra do Facebook. O que quer dizer isso? Cara, já teve um cliente meu aqui e do nada a página dele caiu. E tipo, não tinha nada de errado na página. E cara, tive que fazer uma página extra do nada, assim, do zero pra voltar a anunciar. Talvez, se for um nicho um pouco mais sensível, seja interessante já criar uma página extra, já toda configuradinha ali. E se não for, tipo, dá um trabalhinho, né? Mas talvez seja interessante de qualquer forma criar uma página extra do Facebook ali, entendeu? Para já ter criada, porque se caso cair, já tem outra ali já vinculada à conta para não parar os anúncios. E se todos os criativos e copies iniciais foram solicitados e recebidos, né? Então, assim, você já tem que fazer esses pedidos, esses criativos, e aqui já entra como. Quando tem um checklist ali, né? Você já entra aqui como um pedido ali. Se você já pediu, solicitou esses anúncios. E, cara, a gente sabe que normalmente a agenda desses empresários ela é meio corrida. Então, é interessante pedir o quanto antes. Porque esse cara vai demorar para te entregar as coisas. Então, quando você está começando a pedir os acessos, já tenta pedir os criativos. Já fala, olha, vamos falar dos criativos, como é que vai funcionar. Porque normalmente isso aqui demora um pouco mais e ele tá. Inicialmente, ele tá vendo que você tá trabalhando, mas enquanto você não subir a campanha lá para ele, você não vai estar trabalhando, sabe? Então, tenta pedir isso aqui o quanto antes possível. Na parte do Google Ads, se todas as copies foram solicitadas também. Aqui, uma parte interessante, uma parte importante da configuração lá, definir uma contagem para conversão como uma, né? Para evitar leads duplicados. É claro que em algumas situações não é tão interessante, porque são várias vendas, mas entender, né, essa diferença quando a conversão vai ser apenas uma e não várias. Se os públicos das páginas de captura obrigados estão criados ou não. Se os públicos básicos foram criados, se não solicitar pelo cliente, né? Então, aquela lista que eu tinha comentado antes. Se o público de quem assistiu os anúncios foi criado ou não, isso dentro do YouTube. Principalmente se o cliente tiver um YouTube forte. É muito interessante isso daqui, é muito importante essa parte.
Levantar uma lista de keywords para uso, então ver se já tem um histórico, analisar contas se já tem um histórico e levantar essa lista de keywords. E mais importante ainda, eu acho que até eu vou colocar aqui positivas e negativas. Então, a lista de keywords, que eu acho que é a parte mais importante aqui do Google Ads, ela é tão importante a positiva e eu acho que é mais importante ainda a negativa. O que que não pode aparecer? Então, tipo, o cliente ele tá vendendo tal produto. O que que ele, tipo, o que que ele não pode confundir o produto, sabe? Porque às vezes tem um produto que vende uma coisa, mas ela é meio abstrata. Pode ser, outras pessoas podem estar pesquisando uma coisa parecida, mas não é o produto dele. Então você tem que ter essas negativas já desde o início. E o Sobral ele fala um pouco mais sobre essas negativas para negativar depois, né? E negativando conforme as pessoas vão pesquisando. O, o Tesma já fala que tipo, você tem que fazer um estudo antes. Então, assim, eu acredito que se você fazer esse estudo antes, essa tua otimização vai ser acelerada, né? Então, é interessante você fazer um estudo de negativas antes, colocar já algumas palavras ali, pelo menos umas 10 negativas, e daí depois ir otimizando, como o Sobral fala. Levantar a lista de canais, vídeos e sites para uso, ver se tem histórico. Então, lista de canais concorrentes, lista de canais que são parecidos. Marcar com a equipe técnica do Google para instalar as conversões otimizadas. Então, quando você organizou toda a sua conta ali, é interessante você marcar com a equipe do Google e eles darem uma analisada em todo o traqueamento ali para ver se está tudo ok. Se você faz tudo pelo GTM, normalmente já está meio que tudo ok, mas é interessante você ter esse primeiro contato com, com a equipe do Google. Eles são um pouquinho melhores do que a equipe do Facebook. Então, às vezes é interessante você marcar uma call com eles. E se todos os criativos foram recebidos. Na parte do Google Meu Negócio, aí já entra uma parte um pouco mais organizacional, que normalmente as pessoas já têm o Google Meu Negócio criado, mas nem sempre do jeito certo, né? Então, se a pessoa tem criada, a gente tem que ver se tá tudo ok. Se a pessoa não tem criada, criar do zero. Então, você tem uma definição da categoria primária, se essa categoria primária está certa lá. Então, aqui até coloquei, né? Ela é responsável por 24% do ranqueamento do Google. Se as palavras-chave essenciais estão no nome do negócio, que ela é responsável por 24% do ranqueamento do Google. Se tem a localização do negócio, responsável por 18%. Se tem as categorias secundárias, então além da categoria primária, é interessante ter categorias secundárias também, responsável por 10%. Então aqui, ó, só aqui já dá bastante porcentagem em cima do ranqueamento, né? Se não tá certo isso daqui, já prejudica muito a questão de você estar bem ranqueado ali no Google Meu Negócio. Até vou abrir aqui um parênteses, que essa parte do Google Meu Negócio, esse trabalho aqui, ó, só esse trabalho de configuração já é algo que você consegue vender. Então, tipo assim, cara, eu não estou conseguindo muitos clientes. Como que seria uma porta de entrada para você entrar nos clientes? Cara, aprende muito Google Meu Negócio, aprende como você analisar os Google Meu Negócio e veja todos os Google Meu Negócio da sua cidade aí. Os que tiver ruim, você chega e fala, olha, eu vou arrumar o seu Google Meu Negócio, vou deixar ele bem ranqueado, você cobra por isso e talvez depois que você termine esse trabalho, você ofereça o trabalho de gestão de tráfego. Então, essa aqui é uma boa porta de entrada para os clientes, tá? Se o nome da empresa está bem definido, se a categoria principal está bem definida, se tem fotos dentro do Google Meu Negócio, se essas fotos também estão atualizadas, se os produtos estão com descrição e nomeação da foto, se tem serviços personalizados adicionais, se tem avaliação, comentários mencionados no serviço prestado para ajudar no ranqueamento. Essa aqui normalmente é bem complicado você ver lugares que tem bastante avaliação, né? O pessoal não pede muito. É interessante até talvez você já ter um certo tipo de sistema para você criar o totemzinho. Tem um totemzinho que você consegue criar um QR Code e fala para a pessoa deixar no balcão, assim. A pessoa comprou, já deixa um totemzinho para a pessoa avaliar, fazer a avaliação da empresa. Se o número do telefone está configurado corretamente, essa parte do estoque aqui é mais para quem realmente vende ali pelo Merchan. Então, se o estoque está configurado, né, via Google Shopping, se as perguntas foram respondidas, né, tem muita gente que coloca lá, faz um monte de comentário, mas ninguém responde, então, tipo, não faz tanto sentido, mas existe bastante isso, então, analisar ali se
realmente tem as perguntas, principalmente as perguntas que foram mal avaliadas, sabe? Você tem que responder as pessoas que avaliaram mal. Tem alguma coisa errada e você tem que se mostrar preocupado nessa situação. Você tem descrição da empresa com as palavras-chave. Então, assim, você vai entender quais que são as palavras-chave do negócio e você vai colocar na descrição da empresa para aumentar esse ranqueamento também. E se tem informações recentes, que a ideia é de você ficar atualizando, né? Esse Google Meu Negócio. Porque às vezes você entra lá no Google Meu Negócio e a última foto faz 5 anos que tá lá. Então, às vezes o cara nem tá mais no lugar que ele tá. Até esses dias fui fazer uma reunião. Quando eu abri o Google Meu Negócio, onde ele tava lá, a foto que tava lá, nem era a loja dele. Era uma outra loja antes. Eu falei, cara, tem que excluir essa foto daqui, não pode estar essa foto aqui, tem que deixar só atualizada. Então, são coisas simples, mas que fazem bastante diferença no dia a dia. Na parte da landing page, não é todos que trabalham com landing page, mas quando a gente já tem uma landing page, a gente tem que entender que a gente precisa também criar algumas coisas aqui no onboarding. Então, se a página de captura e a página de obrigados foram já solicitadas e recebidas, se a landing page leva para um checkout e se está tudo funcionando como deveria, se a página de captura tem algum botão de fuga, então a ideia da página de captura é não ter botão de fuga, né? Ter só o botão ali principal. Se o formulário aparece na primeira dobra da página, então acontece muito do tipo o botão ou o formulário não aparecer na primeira dobra. Cara, tem estudos que mostram que tipo 40% diminui 40% de conversão quando não tá na primeira dobra. Então é um estudo assim, tipo, dos maiores players do mercado de testes que eles fizeram. Então é interessante quando você analisar a landing page ali, ver se tá esse formulário ou esse botão ali na primeira dobra, tanto do celular quanto do computador. Qual é a velocidade de carregamento da página de captura? Aqui a gente consegue utilizar o Page Speed do Google e o GTmetrix. É interessante você dar uma analisada nesse sentido aqui, porque, cara, às vezes uma página lenta pode ser o gargalo da sua operação. Então, tem que dar uma analisada nessa parte de velocidade. Caso a página esteja lenta, pedir para quem fez se pode fazer alguma coisa para arrumar e reclamar. Por quê? Porque isso aí vai estar afetando diretamente aí o seu negócio, né? Os seus resultados. Se as UTMs foram configuradas para uso, se foi verificado se elas precisam ser ajustadas de alguma ferramenta do cliente. Essa parte da UTM é mais voltada para quem trabalha aí com infoprodutos. Eu deixei aqui porque eu acho que é interessante você ter aqui no seu modelo de briefing, porque caso você for pegar um projeto aí de e-commerce, um projeto de infoprodutos, as UTMs, elas te ajudam muito a metrificar todas as informações que você tem no dia a dia. Se você vai testar ou não mais do que uma página, então é interessante colocar ali e mostrar para o cliente que às vezes você fazer mais testes em mais páginas pode mostrar um resultado diferenciado. Isso aqui vai ser aí antes tinha o Google Optimize, agora já não tem mais o Google Optimize, né, para fazer esses testes, mas dá para fazer esses testes na própria campanha mesmo. Se o e-mail de confirmação está configurado e sendo disparado, então aqui é uma parte um pouco mais do e-mail marketing, né? Não tanto do tráfego pago em si, mas é interessante se você aprender isso daqui, é um over delivery a mais. Enviar o briefing de criativo para a equipe do cliente. Então, caso tenha algum criativo que seja interessante ter na landing page, você fazer um briefingzinho e enviar lá para a equipe do cliente e fazer alinhamento das expectativas com o cliente, explicando como funciona cada trabalho, né? Cada etapa dessa landing page ali. Então você pega a landing page e você vai explicar, olha, essa parte funciona para essa primeira dobra funciona para promessa, essa segunda dobra aqui quebra de objeção, essa terceira dobra é para venda, por aí vai. Você vai elevar um pouco mais a sua autoridade em cima dessa parte de landing pages. Aqui um checklist das campanhas. Então, basicamente, vários checklists que você tem que deixar organizado. Então, levantar os melhores públicos das contas em todas as fontes. Criação de públicos que sempre utilizamos. Então, já criar uns públicos que você vai utilizar sempre. Levantar os melhores anúncios da conta. Ver se existe alguma segmentação de idade e gênero que mais envia mensagens ou que mais compra.
Analisar se as campanhas estão levando em consideração as peculiaridades do negócio local. Então, a gente sabe muito que para negócios locais, aonde que o local está, aonde que a empresa está, é diferente. É, a cidade que ela tá também, às vezes, muda muito. Então, eu tenho clientes do mesmo nicho, de duas cidades diferentes, que as estratégias, uma com a outra, não funcionam. Em uma estratégia funciona muito bem, e na outra, uma outra estratégia funciona muito bem. Tentei fazer um teste, colocando essas mesmas estratégias uma na outra, não deu certo. Então, a gente tem que entender isso também. Analisar como eram feitas as otimizações. Então, caso existia uma equipe antes de você, analisar como que ele fazia essas otimizações, analisar se fazia, dava resultado mesmo. Daí você consegue utilizar lá a ferramenta de histórico de campanhas para fazer isso. Verificar se existe uma grande diferença entre resultados de posicionamentos. Então, entender ali se o feed, o Stores, o Reels dão diferença ali nos resultados, porque isso daqui vai te ajudar bastante a direcionar os criativos para o seu cliente. Analisar o tamanho dos públicos, colocar na descrição do público o dia analisado e o tamanho. Isso aqui é interessante porque você consegue ver como que o público está crescendo depois de um tempo. Analisar o número de seguidores no Instagram antes do início dos trabalhos, como eu tinha comentado ali antes. Criar um planejamento de orçamento entre as fontes de tráfego. Criar um planejamento entre os tipos de campanha. Então, como eu tinha comentado, é interessante você organizar bem essa situação do tipo, eu tenho R$ 1.000, quanto que eu vou investir em cada coisa? O que é tão importante em cada uma dessas situações? Então, quando a gente, principalmente no primeiro mês, a gente vai vender a ideia de que a gente vai alcançar mais pessoas naquele primeiro mês. Então, você ter um budget ali para essa parte de alcance vai ajudar muito. Só que a gente tem que entender que no segundo mês, esse alcance não vai aumentar. Por quê? Porque o alcance, cara, se você vai colocar R$ 100 de alcance por mês, ele vai alcançar basicamente a mesma quantidade de pessoas. Então, a partir do segundo mês, ele já vai entender que aquilo ali vai ser sempre o mesmo, a não ser que ele coloque mais dinheiro. E normalmente você vai ter uma verba meio limitada para essa parte de alcance, você vai focar mais na parte da venda. Então você tem que entender também essa parte. Nas campanhas de venda, planejar a divisão de verba entre a conquista de território e a parte de funil de públicos, apresentar para o cliente um plano de mídia, né, um plano de ação e um guia de criativos, solicitar os anúncios para venda, incluindo copies. Então, no meu caso aqui, eu trabalho com as copies, eu mesmo faço as copies dos anúncios. Mas, caso você não tenha, é interessante você pedir essas copies para o cliente também. Caso ele não saiba o que é copy, você explicar para ele, isso vai aumentar a sua autoridade também. Eu acho muito importante nós, como gestores de tráfego, entendermos pelo menos o básico de copy. Então, assim, estudar, tem muita aula no YouTube sobre copy. Tem um cara chamado, acho que é Bajon, agora eu não vou lembrar o primeiro nome dele, mas ele fala bastante sobre copy para anúncio e é muito boa as aulas dele. Minerar conteúdos já existentes no Instagram para que engajaram mais nas campanhas de brand, então fazer uma análise ali com os concorrentes, entender quais são os conteúdos que são interessantes dele trabalhar no tráfego orgânico, solicitar fotos e vídeos institucionais, né? Principalmente para a parte do Google Meu Negócio ali, se for interessante. E também dos bastidores da loja, do negócio, falar para ele falar bastante sobre isso, né? Porque os bastidores, a gente acha que tá no dia a dia, não é tão interessante, mas é isso que normalmente chama a atenção dos nossos telespectadores. E a revisão de campanhas e criativos feitos da nossa empresa com o cliente, caso necessário. Então, caso você faça, né, os criativos para o cliente, colocar aqui como um checklistzinho também, você tem que fazer a revisão desses criativos. Na parte de kickoff, então, você tem que fazer ali a parte da criação das campanhas, avisar o cliente que as campanhas estão no ar. Então, é sempre importante, às vezes a gente faz a campanha e não avisa para o cliente que a campanha está no ar, é importante você avisar. Definir quem que vai ser o responsável pelas otimizações. Então, mas só sou eu na empresa. Cara, então defina o seu nome lá, coloca o seu nomezinho do lado dessas otimizações. Porque em algum momento você vai ter que contratar alguém, você vai colocar outra pessoa ali, mas vai ficar mais fácil o seu processo se você já colocava o seu nome. Então, você tem o costume de colocar o nome de alguém ali do lado ali da pessoa que é responsável por essas otimizações e definir o fluxo de otimizações. Até tinha comentado, né? É interessante ver
analisar todos os dias o que está acontecendo na conta e fazer uma otimização semanal. Então, a não ser que o budget seja muito alto, então vamos colocar aí, sei lá, o cara está investindo R$ 2.000 por dia. Aí o fluxo de otimização ele precisa ser mais rápido, né? Então vai depender um pouco do budget do seu cliente, mas em um budget normal aí de um negócio local, que é mais ou menos de R$ 1.000 a R$ 2.000 aí por mês, vai ser uma vez por semana aí que você vai dar uma olhada ali, entendendo como que está sendo esse resultado e melhorando essa otimização. Na parte de controle, né? Você vai criar um relatório ou um dashboard para mostrar esses resultados para o cliente. Eu coloquei aqui o Reportei, que, cara, estou utilizando agora o Reportei. É barato, é muito funcional, ele é muito fácil de mexer. Gostei muito dessa ferramenta. Se eu não me engano, ela tá R$ 64 por mês se for 5 projetos. Caso você ainda não tenha tantos clientes que faça valer a pena você ter essa ferramenta, aí vai ter que fazer esses relatórios no próprio. Pode ser no Data Studio mesmo, mas é um pouquinho mais complicado de fazer. Fazer uma planilha de acompanhamentos de resultado. Então é interessante você ter ali uma planilha de acompanhamento. Nessa planilha de acompanhamento, até vou colocar aqui, tipo, o nome da pessoa, o dia que mandou a mensagem, o número do celular, por que entrou em contato, plataforma de onde veio, né? E daí um negócio muito legal, tempo de resposta. Isso aqui, na verdade, mudou o jogo aqui. O que é esse tempo de resposta? É tipo assim, a mensagem veio 1h da tarde. Quanto tempo a pessoa responsável demorou para responder? Cara, demorou 1 minuto, demorou 2 minutos, demorou 3 horas. Você consegue, depois de um tempo, analisar como é que está sendo as respostas, o tempo de resposta. Se eu não me engano, tem um estudo que mostra que depois de meia hora, se você não respondeu aquele lead, a cada 1 minuto você perde 10% de chance de conversão. Então, esse tempo é muito importante. E daí, se teve um follow-up, né? E se não vendeu, por que não vendeu? E se vendeu, né? Caso seja interessante colocar o orçamento também. Então, acho que esses aqui são coisas legais. Então, nome, o dia que aconteceu, o número do contato, por que a pessoa entrou em contato. Então, entrou por um procedimento, por um produto, que produto que foi, por qual plataforma que veio, se foi Facebook, Google, qual foi o tempo de resposta da atendente ali, do vendedor. Beleza, a pessoa não respondeu ali, teve um follow-up, tentou mandar mensagem no outro dia. Se não vendeu, por que não vendeu? Se vendeu, qual foi o orçamento? Então, acho que essas partes aqui são interessantes de ter. Entrar em contato frequentemente com o time de vendas para analisar os leads. Então, não vou dizer todos os dias, mas um dia sim, um dia não. Entrar em contato ali com quem realmente está vendendo, entendendo o que está acontecendo com os leads, se está vendendo, se não está, se está vindo muito curioso. A parte do curioso é meio normal acontecer, né? Mas a gente tem que entender, tipo, como que tá sendo esse curioso. Ele tá falando dos produtos que você tá, tá divulgando ou ele tá falando outras coisas, entende? Ou ele só manda a foto e depois não responde mais nada. Tem que entender bastante essa qualidade dos leads e também mostrar preocupação, mostrar que você tá preocupado com essa questão também. E semanalmente solicitar um relatório ali dos números dos leads. Então, normalmente, se você já tem essa planilha de acompanhamento, você basicamente mata essa parte aqui do relatório de número de leads. Mas se a pessoa não faz, que aqui entra um problema, né? Isso aqui você vai depender, se a pessoa não tiver um CRM, da pessoa fazer manualmente. Então, se ela não faz manualmente, você vai ter que pedir esse relatório para quem é responsável, pelo menos do número de leads, para ver se está batendo, né? O número de leads nas campanhas e o número de leads que realmente está chegando lá. Até esses últimos dias aí, houve bastante reclamação aqui dos gestores que eu conheço que não estava batendo os mesmos números. Tipo, tava vindo 10 mensagens, mas tava chegando 5 lá no cliente mesmo. Então, esse traqueamento do próprio Facebook não tá tão legal. E é uma parte de debriefing mensal, né, que eu acho que é interessante você já ter organizado, é tipo, você levantar os melhores criativos por fonte de tráfego, levantar as métricas gerais de tráfego no mês,
analisar e montar o relatório dos pontos positivos e dos pontos negativos que aconteceu durante aquele mês ali, analisar o aumento do tamanho dos públicos quentes e dos seguidores. Então aqui essa parte dos seguidores é sempre importante você estar analisando ali e marcar e realizar uma reunião com o debrief com o cliente todo mês. Então assim, sobre as reuniões, eu gosto de fazer uma reunião mensal com os meus clientes e os outros relatórios eu consigo enviar esses relatórios ali pelo dashboard. O Reportei, é, ele tem um sistema de dashboard em tempo real. Então, eu mando o link ali e a pessoa consegue acessar todos os dados. E daí eu pego e basicamente em uma reunião eu explico como que funciona aqueles dados ali, o que, que é cada coisa. E a qualquer momento que o cliente quer ver os resultados, ele consegue clicar ali e ver os resultados como estão. Mas é interessante que toda semana, toda segunda-feira, você mande o link novamente, né? Fala, ó, tá aqui, ó, de tal até tal dia. Se você quiser dar uma olhada em como foram os resultados. Então, pessoal, são muitos pontos, né? Basicamente, vários pontos aqui, e são interessantes de serem trabalhados. Como que eu organizo isso? Vou pegar aqui, vou abrir como que eu organizo mais ou menos, só para vocês terem ideia, tá? Ah, Então, basicamente, eu organizo isso aqui em uma planilha e tem tudo concluído, não concluído aqui de cada um desses pontos. Acho interessante vocês fazerem algo nesse sentido também e analisarem ali o que, que realmente faz sentido terem no seu onboard. E vamos dizer que o cara não vai fazer Google Ads, aí já cai bastante coisa daqui. O cara vai fazer só o meta mesmo. E normalmente os clientes começam por ali, depois fazem outra coisa. Aqui eu quis trazer para vocês, pessoal, que o onboarding é muito importante. É interessante que vocês tenham esse checklist para conseguir trazer realmente ali uma organização e mostrar para o cliente que você está fazendo tudo aquilo. Então, até aqui tem tipo o responsável e o prazo para você fazer isso, né? Se está concluído ou não. Então, algumas coisas a pessoa não vai ter. Então, por exemplo, TikTok, Pinterest, a pessoa não tem, então não possui. Você coloca ali que não possui. Então, fica bem organizadinho. Você consegue mostrar isso para o cliente depois também, ou até mesmo enquanto você está fazendo. Isso vai dar uma percepção de valor legal. E, e acredito que você consiga ficar mais organizado com isso, depois analisar lá, tipo, o que, que você fez, o que, que você não fez. Foi bem legal. Com alguma dúvida, pessoal? Cara, eu acho que tu falou ali, mas eu ia perguntar onde tu organiza, eu achei que era no ClickUp, alguma coisa ali, ou no Trello. Cara, eu tenho no ClickUp, tá ali organizado até no ClickUp, mas eu comecei sempre fazendo aqui pelo Google Sheets mesmo. Então aqui é muito simples de fazer. Você vai colocando aqui quem é o responsável, o prazo para você fazer aquilo ali, se você, o status, né, se concluiu, pendente, não possui em andamento e a tarefa que você tem que fazer. Então, eu basicamente a aula foi em cima disso aqui também. Se você analisar aqui, tipo, acessos, que é a solicitação de acessos, resultados dos meses anteriores é a parte dos resultados. Basicamente, é só pegar a aula aqui e organizar. Eu tô pensando aqui se eu entrego para vocês essa listinha aqui, mas eu acho que eu vou entregar só para quem fazer um depoimentinho bom para mim. Senão, não vou entregar, não. Tem que ser, tem que ser. E na tua reunião ali mensal, se tu vai entregando certinho toda semana ali o feedback e tudo, o que que tu faz nessa reunião mensal ali? Cara, essa reunião mensal, ela é uma reunião onde eu vou entender o que que deu certo, o que que deu errado, e entender, fazer estratégia para o próximo mês. Então, normalmente, é interessante, por exemplo, eu fechei um contrato de 3 meses. Eu já vou meio que entender, vou fazer um Mind Master desse aqui, do que vai acontecer nos 3 meses. O que que eu quero fazer naqueles 3 meses.
Então, quando acaba aquele primeiro mês, eu vou fazer uma reunião ali para mostrar, olha, a gente fez aquilo que já estava planejado. Nesse sentido, o que estava planejado? Quais que foram os resultados desse nosso do primeiro mês? Ah, foi isso, isso, isso. Então, assim, eu vou mostrar ali do meu planejamento o que está acontecendo. E daí eu vou falar, ó, esse segundo mês a gente vai fazer isso, isso, isso. Então, assim, é interessante você mostrar isso, porque provavelmente nesse Mind Master, o primeiro mês eu vou falar assim, a gente vai aumentar o alcance, você vai ver mais engajamento na sua página. E daí quando eu entro numa reunião do primeiro mês, eu vou ali mostrar para ele fotos, né, do tipo, olha, tá aqui o print do seu alcance desse mês, lá no Instagram. E, cara, normalmente vai aumentar bastante, porque o tráfego aumenta bastante ali o alcance das pessoas. O engajamento vai aumentar também. Então, assim, eu vou ali mostrando para ele e comprovando que o que eu estava falando, que o planejamento que eu estava montando, para ele realmente está acontecendo. Isso vai deixando ele mais seguro do planejamento, entende? Do que está acontecendo. Então, assim, mesmo que não tenha um resultado inicial, né? Porque a gente sabe que o primeiro mês sempre é mais complicado. Ele tá entendendo que, tipo, o que eu falei para ele que ia acontecer, estava acontecendo mesmo. E daí nessa reunião eu vou falar, olha, agora a gente vai começar a partir para o segundo mês, e nesse segundo mês a gente vai fazer isso, isso, isso. Então, assim, eu vou relembrando o que está acontecendo, vou mostrando para ele os resultados que estão acontecendo e tentando me vender novamente. Então, assim, é sempre interessante, toda reunião que você faz mensal é uma venda do seu serviço. Você tem que lembrar disso. Você está ali vendendo o seu serviço novamente. Então, você tem que mostrar os seus resultados e mostrar aquilo que você errou de uma forma que, tipo assim, você tá preocupado com aquilo que você errou, tá ligado? Porque você vai errar, a gente erra durante o mês ali em algumas coisas. Só que a gente não pode colocar que esse erro é normal. Tipo, beleza, errou, errou. Não, você tem que falar, olha, a gente errou por... Ou você mostrar onde errou, sabe? Ó, a gente errou por causa disso, disso, disso. A gente vai melhorar fazendo isso, isso, isso. Então, tipo assim, você mostra preocupação com o negócio do cara. Porque o cara tá investindo dinheiro em você e tá investindo dinheiro na plataforma. Então, ele tá vendo só o dinheiro indo. Ele, por enquanto, não tá vendo dinheiro voltando, teoricamente. Então você tem que mostrar pra ele que aquele dinheiro tá indo, mas ele tá indo no lugar certo, entende? Basicamente nesse sentido assim que eu faço as reuniões. Show, show. Valeu. Mais alguma dúvida? Tem mais alguém fazendo onboard de cliente agora? Felipe, boa noite a todos aí. Boa noite. Terminei, antes dessa live, eu estava terminando de assistir a última live de terça-feira do Pedro, né? E aí, o último briefing lá era sobre o onboard, né? Caraca, eu acho que o Felipe veio nessa estratégia aí de mostrar o onboard, sei lá, mas, pô, casou super bem, entendeu? E de acordo com o passo a passo aqui da prospecção aqui, essa live com certeza eu vou assistir novamente para poder, né, ir massificando e acostumando, né, a pegar todos os conhecimentos. Igual você falou, tem muito, muito passo a passo, então tem que estar massificado dentro da cabeça e você sempre mostrar profissionalismo, né, com aquilo que você está fazendo. Justamente, até aqui, quando a gente trabalha a parte de acessos, que tipo, normalmente é uma parte que é a primeira parte que a gente tem que fazer, né? Cara, outro dia eu tô fazendo uma parceria e o cara me mandou um negócio, tipo, olha como é que eu pego os acessos. Falei, cara, me manda aí. Aí ele mandou o link, que é tipo um formulário, onde ele tem todas as perguntas lá do tipo, olha, qual que é a senha do seu Instagram, qual que é o login do seu Instagram, qual que é o login do seu Facebook, qual que é a senha do seu Facebook. E tipo, fica organizado num formulário. Ele já tem isso daí já padrão já, entendeu? Aí ele manda pra pessoa, tipo, dos acessos do Google, dos acessos do Facebook, e ele já tem, tipo, todos os formulários de várias coisas, todos organizados. Eu falei, cara, olha que genial esses formulários, né? Todos os formulários são padrão, você consegue depois puxar por cliente e fica muito mais organizado. E daí eu pensei também, e até já estou organizando aqui, um formulário para pegar as informações de contrato. Por exemplo, você vai fazer um contrato, você precisa do nome completo, CPF, RG, aonde mora, CNPJ, todas as informações que eu preciso do contrato,
eu faço um formulário. Agora, tipo, já organizei aqui para ter um formulário padrão das informações de contrato. Mando para a pessoa e ela vai responder para mim. Eu não preciso ficar mandando para ela colocar lá ou para ela mandar pelo WhatsApp. Fica muito mais organizado assim, sabe? E fora que eu consigo depois já ter ele guardado esse formulário ali para um futuro ali que eu preciso desses dados. Então, cara, são coisas simples que, tipo assim, você vai aprendendo no dia a dia, tá ligado? E realmente ajuda muito. Esses processos aqui, esse processo de onboard, eu acredito que seja onde você vai ganhar a confiança do cliente inicialmente, antes de mostrar resultado. Porque a organização é meio que tudo, né? Então, se você se mostra bem organizado, tem uma cadência, tipo, a cadência que eu falo é tipo assim, não pedir tudo de uma vez. Vai pedindo aos poucos, mostrando que você tá fazendo cadenciado o negócio, sabe? E tem dia para cada coisa. Ah, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer isso. E vai colocando ele no projeto diariamente nessa parte de onboarding, sabe? Porque se você pede tudo de uma vez, a chance dele não te mandar é bem grande. Então, é interessante você ter ali. Um dia você pede os acessos, outro dia você pede as informações de outra coisa, outro dia você pede o acesso do Facebook, sabe? Nesse sentido, sabe? E ele vai vendo que você está trabalhando todos os dias também. Então é algo que você tem que se organizar, mas depois que você se organiza, fica bom. E a parte interessante é o seguinte: depois que você cresce, se você tem essa parte organizada, é mais fácil de delegar também, né? Então, fica muito mais fácil de você fazer isso daí para próximos clientes e outra pessoa fazer também. Fechou, pessoal? Acho que seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Ah, pera aí, agora não esqueci. Vamos bater a fotinha. Quase ia deixando vocês sair, cara. Bate a fotinha lá, marca eu. Já tem um povo aqui marcando eu aqui. Dá um sorrisinho aí, povo. Aí, ó. Fechou, pessoal. Fica ali no grupo ali. Qualquer coisa me mandem lá. Tô ali pra ajudar. Pessoal, já se organizando, que daqui uns dias nós vamos estar lá em São Paulo. E é isso. É isso, tô ansioso pra esse negócio aí, hein, cara. Tá louco. Calma, relaxa. Mais 15 dias. Já peguei um lugar aqui com outros súdios lá, tem 5 ou 6 que vai ficar no mesmo prédio daí. A gente já Ah, combinou pra ir todo mundo junto, voltar meio junto ali também. cara, isso é legal. Fora que, tipo, uma das melhores experiências que eu tive lá foi de ter ficado na casa lá com mais 8, 9 pessoas. E todos que iriam no evento. Então, cara, isso aí vai ser uma das coisas mais legais para você ali, porque essa interação realmente é uma troca de experiências bem legais. Vai dar boa. Show, pessoal. Uma boa noite, um bom resto de semana. Qualquer dúvida é só mandar mensagem ali. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu, até mais.